Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje à noite eu vou estar lá na Home Church com vocês. Convidem os que não puderam vir, trabalham por alguma razão, não puderam estar aqui de manhã, nós vamos estar lá. E hoje pela manhã nós temos um pregador muito precioso, essa geração de pregadores emergentes, né? O nosso querido mestre, o Alessandro, que está aqui. Fique em pé, Alessandro, fique em pé, Kelly. Esse casal, eles são... Olha, essa igreja está tão empolgada hoje, né? Glória a Deus, acho que é oração, toda nuvem escura. Pegou no beco. E não derramar de alegria. Então, o Alessandro e a Kelly são os líderes do Difre lá em Castanhal. E aí eu disse, rapaz, eu preciso convidar esse homem de Deus, esse casal, para estarem conosco e ministrar a palavra, né? Então eu quero convidar, né, o Alessandro para vir aqui. E ele, só falando mais, ele é corretor, tá, de imóveis, é gente boa, tá, querido? Gente boa, corretor de imóveis. E os filhinhos deles é o Alessandro Davi, né, o Júnior, e o Azaf, só cara poderoso. Amém, amém, obrigado. Amém, que maravilha. Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Agradecer aí, pastor Genildo, o convite, né, feito, a gente recebeu de todo o coração. É uma honra muito grande poder estar com vocês aqui, nessa igreja tão família, tão cheia do Espírito Santo, tão acolhedora. Então, para mim e minha esposa, é uma alegria muito grande de poder estar com vocês. Pastor Francinaldo e pastor Sueli mandam um grande abraço a toda a igreja, né? Ama muito cada um de vocês. E a gente tem que entregar esse abraço a todos vocês. Amém, queridos? Como o pastor Genildo falou, eu e a Kelly, mais 2 rapazes, né? Um de 4 e o outro de 5 meses. Que desafio maravilhoso poder educar, cuidar das crianças. A gente tem aprendido muito e amadurecido muito com os nossos filhos, né? Dando o nosso melhor, aprendendo a cada dia, com um, com o outro, como conduzir eles no caminho do Senhor, para que eles possam ser lançados por Deus e conquistar muitas almas para Jesus. Amém, queridos? Primeira vez num cinema, né? Para pregar. Muito bacana, muito bacana. Queridos, eu queria que você continuasse com esse coração aberto seu para poder receber mais de Deus. A atmosfera está propícia para Deus fazer milagres, uma atmosfera de fé, de amor, de alegria, de restauração, de reconstrução. Eu creio que Deus quer fazer isso nessa manhã em nossas vidas. Amém, queridos? Um dos grandes segredos para nós recebermos do Senhor, quando vamos para a casa dele, é nós não vir para receber, mas vir para entregar. Então, quando você vem para entregar algo para Deus, é impossível você sair sem uma direção, sem uma palavra do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus porque todos aqui estão entregando o seu melhor para o Senhor. Que maravilha! Que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, vai ser o texto para nós meditarmos nessa manhã. Eu não perguntei qual o tempo. Tá ok. É forte, tá aqui já, tá ok. Vamos lá então, queridos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Deus colocou em nosso coração uma palavra intitulada Restaurando o Altar. Diga, restaurando o altar. Já aprendeu um pouquinho em cima dessa história, como nós podemos restaurar o nosso altar diariamente. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Diga, restaurou o altar do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de avivamento,
Obrigado pela tua graça em nossas vidas. Pai, que o Senhor possa usar o teu pequeno servo para transmitir a mensagem, não aquela que nós queremos ouvir, mas aquela que nós precisamos ouvir nessa manhã. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, de fazer o que o Senhor quiser no nosso meio. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quando eu comecei a meditar em cima desse texto, 1 de Reis, capítulo 18, que a gente vê um homem se posicionando em uma geração que estava decaída, estava num declínio espiritual, econômico, um declínio familiar. Deus levanta um homem por nome de Elias. Elias, o homem que Deus chamou, conhecido também como um profeta do fogo, ou leão dos profetas, ele se levanta numa geração que está totalmente desviada, afastada, desigrejada na linguagem de hoje. Mas mesmo nesse cenário onde o povo está oprimido porque tem uma liderança, tem governantes que estão indo contra a palavra do Senhor, com idolatria, com corrupção moral e abuso de autoridade, Deus levanta esse homem. Porque todas essas coisas que a gente acabou de falar, idolatria, corrupção moral e abuso de autoridade, não está muito diferente nos dias de hoje, não é verdade? Mas naquele tempo era bem latente, porque a idolatria ele começou a perpetuar naquela geração por conta de um rei que se desviou dos princípios do Senhor. Acabe casa. Oi, som, 1, 2, 3, Jesus. É forte. Então a gente observa que esse povo, esse governante, ele se afasta do Senhor e começa a adorar outros deuses. Começa a imperar uma idolatria naquela nação, a nação de Israel. Além da idolatria, também a corrupção moral. Pessoas trocando seus princípios pelos seus interesses pessoais. E além disso, também o abuso de autoridade. Porque você observa que o abuso era tão grande que Acabe desejou a vinha de Nabote. E Nabote não negociava, não vendia, não dava. Então, houve uma trama contra esse homem que Jezabel fez, que levou esse homem à morte. Um abuso de autoridade. Então, são coisas que Deus reprova naquele tempo e reprova nos dias de hoje. Por isso que nós não podemos deixar essas coisas perpetuar ao nosso redor. Temos que afastar tudo isso que Deus reprova de nossas vidas. E isso é um reflexo de uma separação que aconteceu há 57 anos atrás, antes de Acabe assumir. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono. Mas Roboão, ele começa mal. Ele começa mal por quê? Porque ele não dá ouvido aos sábios, ele não dá ouvido aos anciões. E tem muita gente, infelizmente, que hoje, estamos em família, não é verdade? Tem muita gente que hoje não quer ouvir mais os anciões da casa. Prefere ouvir qualquer outra pessoa, mas não dá atenção àquele ancião. Aquele ancião, ele já tem experiência, tem maturidade, já passou por muitas coisas. Então, se ele está dando uma direção para você, é porque ele sabe o que está falando. Só que Roboão não deu atenção aos anciões. Ele foi ouvir alguns jovens que estavam muito empolgados e começou a fazer coisa que não devia. Então se levanta um dos servos de Salomão chamado Jeroboão e... Calma, respira, vamos lá. E Jeroboão, ele se levantou para lutar contra Roboão e veio a divisão. Jeroboão, ele divide o reino junto com Roboão e as 10 tribos ficam com Jeroboão no norte. E as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com Roboão no sul. E por conta dessa separação, começou a haver muitas coisas ruins acontecendo ao povo. Porque separação sem direção de Deus leva divisão. Repita comigo, separação sem direção de Deus leva a divisão.
É por isso que em Mateus capítulo 12, versículo 25, a parte B, vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, uma separação sem a direção de Deus vai levar à destruição. E quanta gente tem visto se separando, dizendo: Deus que falou comigo, Deus disse isso para mim. Mas será que foi Deus ou foi os desejos, as emoções daquela pessoa naquele momento? Então, separação que não tem direção de Deus vai levar à destruição. Por isso que a nossa vida tem que ser pautada na direção do Senhor. Porque o homem sem direção, ele está fadado ao fracasso. Porém, todavia, a separação com direção de Deus leva à multiplicação. Diga assim: a separação com a direção. Aqui. Amém. Ou seja, a separação com a direção de Deus te leva à multiplicação. É por isso que nossas células, elas não dividem, elas se multiplicam, porque estão dentro de uma direção de Deus. E a gente vai aqui para Lucas, capítulo 10, que é o texto que nós usamos nas casas de paz, e você observa que tinha 70 homens. Aí podemos falar assim, olha, houve uma separação e foi de 2 em 2. Houve uma divisão e foi de 2 em 2. Não. Houve uma separação na direção de Jesus que levou uma multiplicação. Muita gente sendo abençoada. Homens e mulheres que decidiram abrir a porta da sua casa para receber o homem que tinha paz. Mas não a paz que o mundo dá. O homem que tinha paz, mas a paz do Senhor. Uma paz que penetra a nossa alma e faz a gente entender que em meio a uma grande tempestade, você sabe quem está com você. Por isso que a separação com a direção de Deus sempre vai levar à multiplicação. Então aquele povo estava totalmente apertado, afastado do Senhor. Elias se levanta, Elias se posiciona em meio àquela nação, em meio àqueles governantes corruptos. E hoje, Deus está chamando homens e mulheres que se posicionem no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu ciclo de influência, homens e mulheres que decidam se posicionar. Tem alguém aqui hoje que está se posicionando no nome do Senhor? Amém? Deus chamou você. Você não vai aceitar qualquer coisa, não. Você tem uma identidade, você tem um Senhor, você tem um destino. Então não podemos aceitar qualquer vento de doutrina ou qualquer ação que os governantes tentam colocar ou impor sobre a nossa família, sobre nossas vidas. Não. Temos que nos posicionar e dizer: aqui não. Aqui não pode. Um desafio que eu tenho com a minha esposa é entender que a criação dos nossos filhos cabe a nós, não ao Estado. A educação dos nossos filhos não é ninguém de fora que vai dizer o que eu posso ou não fazer. A gente vai fazer baseado naquilo que Deus está nos ensinando, nos mostrando. E a gente vai treinar muito bem eles, para eles estarem lá fora, mas saberem se posicionar, para quando chegar numa faculdade, se assim Deus permitir, não deixar ser corrompido pelo sistema. Por quê? Porque vão estar alicerçados a palavra do Senhor no coração de cada um deles. Deus está chamando uma geração para se posicionar. Eu louvo a Deus que Deus chamou você que está aqui, você mesmo. Se posicione e deixa o resultado com Deus. Se posicione e deixa Deus operar. Apenas se posicione na direção que Deus quer para a sua vida. Elias, ele decidiu viver a cultura do alto, não a cultura dos homens. E quando você vive a cultura do alto, a cultura de Deus, você é diferente.
a luz brilha em você. Lembra quando você caminhava por aí? Quem já passou por isso? Você foi em algum local e alguém chegou perto de você e começou a abrir o coração para você sem você conhecer a pessoa. Quem já passou por isso? Sabe o que é isso? É a manifestação da presença de Deus em você, que atrai a pessoa, e a pessoa se sente segura em abrir o coração para você, porque sem ela perceber, mas lá no fundo da alma dela, ela sabe que de você vai sair uma palavra de vida e não de morte. Chega assim, eu tenho, agora com umas fé, chega assim, eu tenho uma palavra de vida. Diga, eu tenho a palavra de Deus. Se você concorda, aplauda, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Vamos avançar. Então Elias, ele decide viver essa cultura, a cultura de Deus, a cultura do alto, a cultura que vai levar ele a fazer coisas que aparentemente parecem ser loucuras. Só que quando você faz a direção de Deus e que parece ser loucura, depois de um tempo, a pessoa vai ver que aquilo realmente teria que acontecer. E às vezes nós pensamos, levando para os projetos que nós temos, muitos projetos em todo o Pará, em todo o Brasil, projetos das nossas igrejas, né, de construção, de estrutura. E você vê que são desafios grandes, mas dando um passo de cada vez. E aí muitos podem pensar assim, é loucura, não dá, é muito dinheiro. Deixa eu te falar algo, quando você abraça a palavra do Senhor, a direção do Senhor, basta você caminhar. Porque se Ele está no projeto, as coisas vão acontecer. Quem está comigo? De uma noite para o dia, no estalar de dedos, o milagre acontece. E eu sei que você já viveu isso. Eu sei que milagres já aconteceram na sua vida, na minha vida, da noite para o dia. Esse é pentecostal, meu Deus, é forte. Então esse homem, ele se posiciona, ele tem intimidade, quem tem intimidade tem crédito, quem tem crédito é sensível à voz de Deus. É por isso que 1 Reis 17, a parte B do versículo 1 vai dizer, Elias falando, perante a cuja face estou, que neste anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias orou para não ter chuva, nem orvalho. Como é que o homem vai orar dessa forma e Deus responde a oração desse homem? Diga assim, Elias tinha intimidade. Agora com muita fé diga assim, eu tenho intimidade com o Espírito Santo. E o que é impossível para Deus fazer em você e através de você? Nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E Deus quer fazer isso em nossas vidas. Este homem tinha essa intimidade porque ele se posicionou, ele estava sensível à voz de Deus. Ele sabia quem estava servindo, então ele se posiciona ao ponto de riscar a sua própria vida. E ele lança o grande desafio no Monte Carmelo. Que desafio? Colocaram outdoor, passou carro de som, colocaram na internet. O desafio do Carmelo, o desafio da decisão, aonde um homem de Deus desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázara. Porém, naquele dia no monte, só foi os de Baal. Eu acho que os de Ázara tinham mais temor, mais consciência do que poderia acontecer. Aí podemos pensar, mas só que era apenas um homem contra 450. Aí eu aprendi isso na prática, e eu sei que você também já aprendeu, que um homem com Deus é a maioria. Um homem com o Senhor, ele é a maioria. Mas tem muito, tá difícil,
Não importa se está difícil, se tem uma multidão lá fora, se Deus está comigo, eu estou com a maioria, eu estou com o Todo-Poderoso. Não podemos deixar isso abalar. Às vezes passamos por situações difíceis, muito difíceis de ser resolvida. E às vezes estão até quase ficando sem força. Mas aí quando a gente entra no nosso secreto, e nós lembramos que existe um Deus que está conosco, Ele nos enche de coragem. Ele nos enche da sua presença. E você consegue enxergar as coisas diferentes. Porque quem está com Deus tem visão. Quem tem visão vê as coisas mais amplas. Vê as possibilidades de conquistas. Não estou falando que não vai ter luta. Vai ter muita. Mas luta é bom. Diga, lutar é bom. A luta amadurece a pessoa. Elias faz esse desafio. Todo mundo se encontra naquele monte, o Monte Carmelo. E aí os profetas de Baal, você conhece a história, começam a fazer sacrifício. Meu Deus. Começa a fazer sacrifícios. E haja sacrifício, e nada acontece. Porque o Deus que eles estavam servindo não tinha ouvidos para ouvir, nem braço para abençoar. Então Elias fica tranquilo. Segredo em meio a desafios que Deus te coloca e que você aceita, fica tranquilo. Porque toda vez que você diz sim para Deus, a unção vem sobre você. Te capacita para aquilo que você aceitou como desafio. Porque a unção é isso, é uma capacitação do alto para ajudar você a executar algo que você por si só não ia conseguir. Então Elias aceita o desafio, vai para esse monte, os profetas de Baal começam a clamar e nada acontece. Porém, chega a vez do profeta Elias. Chegou a hora do profeta Elias. O momento do profeta Elias. Uma multidão assistindo na terra, no céu. Uma multidão olhando, vendo aquele homem. Será que vai dar certo? Esses daqui eram muitos profetas, mas nada aconteceu com o altar. E aí Elias toma o primeiro passo. Ele reconhece que o altar precisa ser restaurado. Agora, por que Elias reconhece que o altar precisa ser restaurado? Porque a atitude do homem e de uma mulher de Deus diante do altar, a primeira atitude é se ajoelhar, se humilhar. E quando você se humilha, você consegue ver o altar com mais profundidade. E aí você consegue ver se o altar precisa ser restaurado ou não. Ele se humilhou, mas não vai fazer igual os irmãos que falam assim, não, deixa os irmãos me humilhar, o mundo me humilhar, porque depois eu vou ser exaltado. Não é assim que acontece. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 22, versículo 12, diz, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você decide se humilhar diante do Senhor. E aí, meu irmão, um coração quebrantado move Deus. Um coração contrito move o Senhor. Elias se ajoelhou. Ele viu que o altar precisava ser restaurado. Temos o exemplo de Davi. Davi, intitulado Homem segundo o coração de Deus, ele falhou sim ou não? Matou, adulterou, não cuidou bem da sua casa. Só que Davi tinha algo muito especial. E ele diz nos Salmos de número 51, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Davi, ele reconhecia que ele precisava de restauração. Ele sabia que ele precisava de uma restauração na sua vida. Então ele clamava àquele que poderia restaurar, aquele que poderia ajudar ele. Davi tinha isso com ele. O outro homem também é Isaías. Isaías, ele no capítulo 6, diz que ele tem um encontro, ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E aí ele olha para si mesmo, porque toda vez que você mergulha diante do Senhor, você olha para si mesmo. Você olha para o altar. Isaías olhou para ele e viu que o altar dele estava quebrado. Precisava de uma restauração. Aí ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E ouvi o Senhor, o Rei dos exércitos. Eu vi o Rei. E aí, quando ele reconheceu que o seu altar precisava ser restaurado, Deus envia um anjo com a cura para Isaías. Toda vez que eu e você percebermos que o nosso altar está com defeito, se ajoelhe, pergunte: Senhor, o que te incomoda em mim? Deus vai te dizer isso, isso e isso. E aí você vai: Senhor, me perdoa. Derrama a tua misericórdia sobre a minha vida. E aí você sai daquele lugar totalmente restaurado, animado, empolgado, cheio do Espírito de Deus, pronto para a batalha. Porque é assim que Deus faz, querido. É assim que Deus trabalha. Então ele faz isso, ele se humilha, ele se ajoelha, ele busca, ele vê o defeito do altar. Depois que ele vê o defeito, a pergunta é: como eu posso restaurar esse altar? Eu achei, ele está com defeito, ok. Ele precisa ser restaurado. O que eu posso fazer para restaurar esse altar? E aí, segundo o livro de Crônicas 7,14, nos ensina, que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Se humilhar. Assim você consegue estar restaurando o altar. Levando para o Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 16, também vai dizer algo poderoso para restaurar o altar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O segredo é esse. Além de confessar para Deus, procure seu discipulador, seu líder, seu pastor e abra o coração. Peça a oração para você estar totalmente sarado, para que o altar possa estar impecável para a manifestação do poder de Deus. Avançando então, Elias, ele agora verifica que o altar está quebrado. Ele se ajoelha e ele pede algo importante, ele pede 12 pedras, diga 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Então ele pega aquelas 12 pedras e começa a organizar. Não é pedra bonitinha, tá, gente? É prontinho, igual um tijolo já pronto. Não, são pedras brutas. Ele pega aquelas pedras e começa a organizar, a restaurar o altar. Porque a restauração do altar exige esforço, tempo, dedicação, disciplina. Ele começa ali a organizar. Ele organiza o altar. Ele coloca tudo em ordem. E aqui vai para nós, estamos em família, podemos falar, amém? Será que a gente tem se organizado para poder receber as coisas do Senhor? Ou será que eu estou recebendo de qualquer jeito? Será que quando eu venho para o culto, todo culto eu chego sempre depois do louvor? Eu sei que aqui isso não acontece, amém?
e nem em Castanhal também. Mas em algum lugar desse imenso planeta tem gente que só chega toda vez depois do louvor, depois da oferta. Tem um chego já no amém da palavra. O que é que faltou? Organização. Altar que não está organizado, não tem manifestação de Deus. Aí a pessoa diz, eu vou para a igreja, eu estou servindo a Deus, eu não vejo Deus movendo na minha vida. Mas como é que Deus vai mover, meu irmão, minha irmã, se a pessoa é totalmente desorganizada? Quer prosperar financeiramente, mas não organiza as finanças. Quer crescer na família, mas não procura fazer um curso para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Quem está comigo? Falta organização. Levando para os lives. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas tem live que não tem data de multiplicação. O que é multiplicar? No dia que Deus quiser. Mas Deus quer. Coloca um alvo, coloca uma data. Vamos trabalhar naquela data. Faz uma escala bonitinha, compartilha, reforça. A gente quer ver o life multiplicar, a célula multiplicar, mas não tem um tempo de organização. Diga, é necessário haver organização. Então, Elias, ele organiza o altar, ele coloca cada um no seu devido lugar. Ele coloca cada um na posição que tem que estar. E aí, meu amigo, não tem como não acontecer. E aí o que ele faz? Ele prepara o altar, vou finalizando, ele prepara o altar, ele pega o sacrifício, deixa o sacrifício no altar, nada acontece ainda. Aqui não, mas tem gente que prepara o altar, organiza o altar, tá tudo bonito, tudo legal. Fala assim, Senhor, já fiz tudo que o Senhor mandou. Tenha paciência. Apenas se posicione. O altar está ok, o sacrifício está ok. Às vezes falta um detalhe para o fogo se manifestar. E que detalhe é esse? Elias vai e pede água. O que era raro na época, porque lembra que o próprio profeta Elias orou para não? Água era raro. Ele pede o quê? Água para o povo. Aproximadamente 12 litros de água. Para que profeta beber? Não. Porque sacrifício é feito para ele e não para o profeta. E aí você observa que ele pega aquela água e ele derrama sobre o altar até criar um córrego ao redor daquele altar. E bem sabemos que a água fala da palavra. Por isso que o altar tem que ter fogo sim, mas o que sustenta o fogo é a palavra. Às vezes encontro o irmão fala assim, olha, como é que foi o culto? O culto foi bênção, foi fogo puro, um mover tremendo, eu saí assim, só de um pé. Eu peguei a unção lá do telefone. Pedreiro, né? Daniel Santos. Amém, mas como é que foi a palavra? Rapaz, eu não lembro como é que foi a palavra. Só sei que foi forte. Essa pessoa até sai com fogo no altar, amém? Só que no dia seguinte, o fogo acaba. E o que é que mantém o fogo aceso no altar? Diga, a palavra de Deus. Diga assim, eu tenho. Diga com fé, diga assim, eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Amém, queridos? É essa palavra que mantém o fogo aceso. Não basta só fogo, tem que ter palavra. E aí derrama-se, meu Deus, derrama-se a água, a palavra, o sacrifício do povo. Depois do sacrifício do povo, derramando a água. Elias, agora ele vai
achar a cabeça novamente e vai começar a clamar. Porque às vezes, querido, sacrifício sem obediência é um sacrifício de tolo. Desculpa te falar. Sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. Porém, a obediência gera sacrifício e sacrifício que traz resultados. Toda obediência vai gerar um sacrifício. E o sacrifício baseado na obediência vai gerar resultado. Mas sacrifício sem obediência é perca de tempo. Quem está comigo? Eita Deus. O pastor vai falar, rapaz, chama a Manola sendo para cá. Meu Deus do céu, vamos lá. Todo mundo aqui é maduro, né, gente? Todo mundo aqui é uma mulher de Deus. Então Elias agora, ele se ajoelha, ele começa a clamar, começa a orar. Tá tudo pronto, altar consertado, restaurado, sacrifício lá, água, tá tudo bonito. E ele agora vai clamar, começa a clamar, começa a clamar. Imagine só, penso eu, o povo olhando, será que vai ser igual de Baal? Vai clamar e nada vai acontecer? Será que vai ser igual de Baal? Tá aí um tempão e nada aconteceu até agora. Deixa eu te falar algo de Deus para a tua vida. Se você fizer as coisas que Deus pediu para você fazer, deixa o povo falar. Deixa falar. Porque no tempo dele, na hora dele, ele vai manifestar o seu poder na tua vida. Você crê nisso? E é esse poder que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então ele começa a aclamar a Deus. Penso eu, não está na Bíblia. Que ele clamando, aí vem o Espírito do Senhor e fala assim, Elias, levanta a cabeça. E Elias, Senhor, está aqui o teu servo. Senhor, manda fogo do céu. Espírito Santo, levanta a cabeça. E aí se cumpre o que o salmista diz no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem de Deus. E quando levanta a cabeça, vem o socorro do Senhor ao encontro de Elias. E aí, meu amigo, o sobrenatural, o extraordinário acontece na vida de Elias e de todo o povo que estava presente no Monte Carmelo. Quantos querem fogo de Deus? Amém? Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Deus está te mostrando qual pedra precisa ser movida, qual atitude precisa ser tomada. O que precisa para o teu altar estar restaurado? Nesta manhã, é a manhã onde Deus quer restaurar o teu altar. Mas Ele precisa que você coloque a pedra certa, ou seja, tome a atitude correta diante dEle. Não se passando como super-herói ou uma super girl, não. Deus conhece teu coração, sabe das tuas fragilidades. Deus quer que você seja sincero. E é em cima dessa sinceridade que Deus manifesta o seu poder. Paulo vai dizer que o poder do Senhor se manifesta em nossas fraquezas. E aí eu mostro a minha fraqueza para Deus, então Ele se manifesta. Queria convidar a equipe de louvor, vem para cá, por gentileza. Meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui. Meu Deus. Deus vai derramar fogo nesse altar, querido. Deus vai derramar fogo nesse altar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o povo tem uma direção. Logo eles obedecem. A obediência levaram eles ao quê? A ficar vários dias no cenáculo, lugar de oração. E depois de vários dias, aproximadamente 10 dias, orando, buscando, se humilhando, se quebrantando, consertando o que tinha que consertar no altar. O capítulo 2 vai dizer que
De repente, vem um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E todos, diga assim, todos, diga com fé, todos foram cheios do Espírito Santo. Nessa manhã, Deus quer te encher. Nessa manhã, Deus quer mandar fogo nesse altar. Nessa manhã, Deus quer transformar a nossa mentalidade, ampliar a nossa visão, para que possamos, sim, viver dentro da vontade do Senhor. Queria convidar você a ficar em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Alessandro, e para que fogo no altar? Porque o fogo, ele queima, ele destrói as impurezas. Porque o fogo te dá ousadia. Por que fogo no altar? Porque o fogo no altar faz você chegar em vários lugares onde ninguém quer ir. E quando você põe o pé, Deus te dá por herança. Nessa manhã, Deus está restaurando o altar. Nessa manhã, Deus quer mandar fogo do céu, sim. Nessa manhã, Deus quer fazer algo especial na tua vida. Diga assim, eu estou preparado para receber de Deus o fogo que vem do alto. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor.